Olá, meu nome é Carla. Eu vou estar explicando um pouco sobre a membrana plasmática e como que ela funciona. Bom, a membrana plasmática ela pode ser vista apenas com um microscópio eletrônico e também ela pode ser encontrada em todos os seres vivos. Bom, ela pode ser vista nas bactérias, nos protozoários, nos fungos, nas plantas e também nos animais. A membrana plasmática, ela fica em torno da célula, ela fica nessa parte alaranjada aqui, seja na célula animal ou na célula vegetal. Ela também pode ser encontrada, como já disse. Bom, ela é constituída ela tem a constituição lipoproteica, que são lipídios e proteínas. Como vocês podem ver aqui, ela tem a camada, é uma bicamada de fosfolipídios, que tem a cabeça que é polar, que tem atração pela água, e a cauda que é apolar, ou seja, ela é hidrofóbica, ou seja, ela não gosta da água. E a cabeça é hidrofílica, ou seja, ela tem atração pela água, ela gosta da água. Onde faz com que a membrana plasmática tenha essa fluidez, ou seja, faça com que a célula se locomova devido a essa atração. E essa parte verde aqui são as proteínas. As proteínas fazem o transporte das substâncias de fora para dentro e dentro para fora das células. Essas proteínas são divididas, tem proteínas especializadas na entrada de glicose, de água e no sódio e do potássio, ou seja, tem a entrada e a saída. E também tem as proteínas periféricas, ou seja, elas permitem as reações de nível celular, ou seja, elas são enzimáticas. Tem também, se vocês podem ver, essas bolinhas aqui azuis, são chamadas de colesterol. Eles que dão a consistência na fluidez da membrana, para que ela não seja tão fluida, ela fique um pouco nivelar. Essas bolinhas alaranjadas que vocês podem estar observando são chamadas de glicocálices. Ligadas em lipídios são chamados de glicolipídios. Ligadas em proteínas, glicoproteínas. E essa parte amarela aqui é a parte que é chamada de citoesqueleto, que é o formato da membrana plasmática, é o formato também da célula, que é o citoesqueleto, a parte de dentro dela, que é a parte amarela. A função da membrana plasmática, ela tem de revestir a célula e também proteger a célula e de selecionar. Como acontece o processo de seleção? Ocorre o processo de seleção passivo e também ativo. No passivo, não tem gastos de ATP, ou seja, a energia. É dividido em duas formas, que é a osmose, que é apenas com a passagem da água, que é o solvente, que não tem gasto de energia, e também tem a difusão, que é a passagem do soluto, ou seja, ela é simples, e também tem a facilitada. Na simples, ela pode ser passada pela bicamada de fosfolipídios, onde tem a entrada das substâncias pelos fosfolipídios. E pela facilitada é pela proteína, ou seja, ela tem a entrada facilitada pela proteína, a entrada do soluto. E também tem o transporte ativo, que tem gasto de ATP, que, como disse, tem proteínas integrais que são especializadas em transporte de sódio e de potássio, onde tem um gasto de ATP, onde é chamado de bomba de sódio e de potássio. Tem um gasto de ATP. E também tem as vesículas. Nas vesículas, faz com que a membrana plasmática se modifique, se transforma, porque ela é dividida em duas formas, que é endocitose e exocitose. Na endocitose é a parte com que a substância entra na célula. Na exocitose é quando a substância sai da célula. Na endocitose, ela é dividida em duas formas, que é a fagocitose e a pensocitose. Na fagocitose, faz com que a membrana plasmática vá até a célula, até a substância, ela abrace a substância, neutralize ela, para que depois ela possa ser
inserida dentro da célula. E na pencitose, ela ocorre o processo de invaginação, faz com que a membrana plasmática volte para dentro para que a substância entre dentro da célula. E na parte da exocitose, que é quando a substância sai da célula, ocorre dois processos, que é a secreção, que é por lágrimas, pelo suor, são as coisas boas, ou seja, são as coisas produzidas pelo nosso corpo, não prejudica as células. E também tem a excreção, que é a parte ruim, ou seja, a parte tóxica, que machuca muito a célula, que é chamado vulgarmente de defecação celular, que é tóxico e que fere muito a célula nesse processo. É liberado pela urina. Espero que vocês tenham entendido e muito obrigada.